Fala pessoal, beleza? E aí, bom ou não? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o TVE, transdutor de vácuo no escapamento. Principalmente ali com relação a como usar e quando utilizar. Então nós vamos começar aqui, nós vamos utilizar Hantek 1008 e vamos utilizar aqui um transdutor de vácuo VCO. Aqui no transdutor de vácuo, ele vem o transdutor, né? O transdutor de vácuo. Ele vem com um filtro para utilizar no TVE, lá no escapamento, que a gente vai utilizar. Vem também uma válvula para o TVA, essa a gente não vai utilizar no TVE. E vem também uma extensão, justamente para a gente fazer o TVE. Por quê? Porque o TVE está lá no escapamento, está lá atrás, então a gente precisa de mais cabo, né? Então, quando eu vou usar um TVA, eu uso aqui direto, sem extensão. Como eu vou fazer o TVE, vou utilizar a extensão. A extensão, né, embora ela seja aqui para o TVE, eu posso utilizar para outras finalidades também, em que eu queira utilizar uma extensão. Bom, a gente vai pegar aqui o filtro do TVE, instalar aqui no transdutor de vácuo e colocar ele lá atrás no escapamento, né? Aqui ele vai dentro do escapamento, então eu vou colocar ele lá, usar a garrinha para deixar ele preso lá dentro do escapamento, para a gente capturar lá a imagem do TVE. Então vamos colocar lá no lugar o transdutor e vamos utilizar aqui também mais um canal. Eu vou colocar aqui um atenuador, aqui no caso nós estamos usando um X10, né? E a gente está utilizando aqui um cabo também VCO, é um cabo de silicone, cabo azul de silicone, nós temos aí o jogo com as quatro cores, né? Azul, vermelho, amarelo, enfim. E estamos aqui ligados na bobina de ignição do primeiro cilindro. Para que essa bobina? Né? Para servir para nós de trigger e de referência. O cabo negativo está aqui ligado no negativo da bateria. Então nós vamos estar utilizando aqui um canal com o sinal da bobina e um canal vai estar ali com o TVE. Vamos colocar lá no escapamento então, para a gente dar seguimento aqui. Transdutor então instalado lá no escapamento. Então nós vamos dar seguimento aqui, o canal número 1 com o transdutor de vácuo, que está lá no escapamento, e o canal número 2 com o sinal da bobina de ignição do primeiro cilindro. Já estamos aqui configurados, o canal número 2, para trabalhar ali com a ignição, ele está com uma configuração, vamos marcar aqui, ó, canal número 2, ele está ali com 50 volts, um X10, 50 volts de tensão, canal número 1 com 500 milivolts e trabalhando ali com o tempo de 20 milissegundos. Dessa forma aqui a gente vai iniciar, tá bom? Porque a gente vai mexer um pouquinho depois também ali nessas configurações. A princípio, a gente vai dar partida para a gente entender essa onda que a gente tem aqui, tá bom? Então vamos dar partida, colocar para funcionar. Então aqui, olha só, nós temos a onda do TVE e temos a ignição do primeiro cilindro, primário de ignição, né? A gente está pegando direto lá espetado, então é o primário. E no TVE, eu vou primeiro aqui, ó, aumentar a onda um pouquinho do TVE, ele está ali com, no canal número 1, ele está com 500 milivolts, eu vou deixar ele com 200 milivolts, para a gente entender aqui esse gráfico, tá bom? Então, olha aqui. A gente tem a ignição e, de novo, a ignição. E entre as duas ignições, nós temos uma, duas, três ondas. Por que nós temos três ondas? Porque é um motor 3 cilindros. Então, num ciclo completo do motor, eu tenho a combustão de 3 cilindros. Ok.
como que eu identifico, né? Aonde está o primeiro cilindro aqui? Olha só. Quando eu tenho 4 cilindros, eu tenho 4 tempos e também 4 cilindros. No caso aqui, eu continuo tendo 4 tempos, mas tenho 3 cilindros. Mas é fácil identificar aqui, tá? O primeiro cilindro, eu sei que ele está aqui, ó. Mas por que eu sei que ele está nessa posição aqui? Só falar, né, só dizer que esse aqui é o primeiro, beleza, muita gente quer comodidade, quer praticidade, quer só saber. Eu vou, então, pular essa aqui e vou começar nessa. Legal. Mas por quê, né? Por que essa aqui é o escape do primeiro cilindro? Vamos lá. Se eu tenho 4 tempos, né? Eu vou dar uma pausa aqui, nesse sinal. Aliás, eu vou deixar ele correndo, tá? Deixar ele correndo. Eu tenho aqui uma ignição, e aonde eu tenho a segunda ignição, que é aqui, ó, então eu tenho um ciclo completo do motor. Se eu tenho um ciclo completo, a gente sabe que os 4 tempos do motor é admissão, compressão, explosão e escape. Ok. Eu estou iniciando aqui, como eu tenho a ignição, né? Eu estou iniciando por qual fase aqui? A fase de explosão. Por quê? Porque a ignição está na fase de explosão. Legal. Então, eu seguindo a fase, né? Depois da explosão, eu tenho o escape, depois do escape, a admissão, depois da admissão, a compressão. Ok. Então, se eu pegar isso aqui e dividir em 4 partes iguais, ó, se eu pego aqui, vou primeiro dividir em 2. Está mais ou menos no meio aqui, ó, entre as 2 ignições, ok? Entre as 2. Então, dividir no meio e vou dividir no meio de novo. Por quê? Porque são 4 partes, né? Então, se eu pego essa parte aqui e divido ela no meio de novo, ó, vamos voltar aqui, opa, e divido ela no meio, eu vou ter mais ou menos aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui outra vez, ó. Aqui, seria mais ou menos no meio, e no meio, ó, estaria mais ou menos nessa parte aqui, ó. Ok? Então, deixa eu fazer aqui, ó, usando só o cursor, tá? Não vou usar régua, só o cursor, para a gente entender. Então, eu tenho um tempo, 2 tempos, terceiro tempo e quarto tempo. Se eu seguir a ordem, né, que o primeiro tempo é a fase de explosão, depois das fases de explosão é a fase de escape. Então, olha só, se eu pego aqui, ó, e aqui, então eu tenho um tempo aqui, aqui o segundo tempo, depois o terceiro tempo e o quarto tempo. Aonde que eu quero chegar? Como o primeiro tempo é a fase de explosão, por que é a fase de explosão? Porque eu tenho a ignição, tá? Então não importa se são 3 cilindros, se são 2 cilindros, se são 4 cilindros, se são 6 cilindros, sempre ciclo Otto eu vou ter 4 tempos, ok? Então se eu tenho 4 tempos, eu quero saber onde está o tempo de escape. Por que escape? Porque o meu transdutor está lá atrás no escape, certo? Então se o meu transdutor está lá atrás no escape, qual que é o tempo que eu quero saber? É o tempo de escape. Então eu tenho aqui, olha só, ignição. Então eu tenho fase de explosão. Depois da fase de explosão vem o quê? A fase de escape. Então, ó, escape, depois do escape eu tenho fase de admissão e depois a fase de compressão. Mas eu estou vendo aqui só o escape, né? A única coisa que eu tenho aqui é o escape. Então, o escape, né, do primeiro cilindro, por quê? Porque aqui eu identifiquei explosão, escape. Então, esse é o escape do primeiro cilindro. Consequentemente, né, seguindo a ordem de explosão, aí vem o escape do primeiro, escape do segundo e depois o escape do terceiro. Então, eu tenho 3 cilindros aqui explodindo, 3 cilindros trabalhando. Então, eu tenho o escape na sequência de cada um deles, tá? Se você não conseguiu pegar aí essa sequência, tá? Se você não conseguiu entender por que a gente chegou aqui no escape do primeiro cilindro nesse ponto, sendo que essa ignição aqui, né, é do primeiro cilindro. Então, assim, de uma forma objetiva, simples, rápida, tem uma ignição. Eu vou saltar essa aqui, ó,
e vou começar por essa aqui, vai ser o escape do cilindro que eu peguei o quê? O trigger. Peguei a ignição. Então, resumindo, esse aqui é a combustão do primeiro cilindro, seguindo a sequência 1, 2 e 3. Então, aqui é o 3 também, né? Legal, beleza. Então, eu fiz aqui a identificação dos cilindros. Agora, quando eu vou usar o TVE? TVE, principalmente, né, é para aquela falha de leve, aquela falha, aquela mascadinha que está dando, e você não consegue identificar qual cilindro que está falhando. Aquela falha que dá uma falhadinha e para, né, dá uma falha esporádica, porque quando o cilindro está morto, né, eu tenho outros recursos mais fáceis até para identificar qual é. Posso identificar aqui também? Posso, mas a coisa fica muito mais fácil. Agora, quando eu tenho ali um motor que está funcionando normal, funcionando bem, mas de vez em quando ele dá aquela mancadinha, aquela beliscada de leve, né? Fica difícil da gente identificar qual cilindro que é. Então, a principal função aqui do TVE vai nesse sentido, de pegar aquela falhazinha de leve. Beleza. Então, para facilitar aqui, né, eu já identifiquei que é o primeiro cilindro. Vamos ver se é mesmo? Então, vamos lá, olha só. Eu vou desligar aqui o injetor do primeiro cilindro. Ó. Vou desligar aqui o injetor do primeiro cilindro e a gente tem, olha aqui, o primeiro cilindro falhando aqui. Tá bom? Então, está falhando aqui o injetor do primeiro cilindro. Vou voltar aqui de novo. Vou desligar outro aqui, ó. Vou desligar, se aqui é o 1, né? Então, o 2. Se eu desligar o 3, esse aqui vai ter falha, ó, que é esse aqui, né? Então, vamos desligar ali o 3, ó. Vou desligar a bobina aqui, que está mais fácil, ó. Então, ó, apareceu a falha para mim aqui do 3, do terceiro cilindro. Legal, vamos desligar, vamos ligar aqui de novo. Na mão aqui fica difícil, né? Mas vai lá. Pronto. Legal. Só que quando eu estou trabalhando, né, com aquela falha que acontece de vez em quando, aquela beliscadinha, né? Para ficar mais fácil para me visualizar, eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu vou diminuir a altura dessa onda aqui, ó, que ela vai ficar mais fácil de eu identificar no momento de falha. E vou fazer uma outra coisa. Nós estamos aqui com 20 milissegundos, eu vou passar ele o quê? Para 50 milissegundos. Então, olha só como que vai ficar. Ó, ficou com 50 milissegundos e a onda é um pouquinho menor, tá bom? Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3 ciclos do motor. Ó. E aí, quando falha, muitas vezes falha num ponto e não falha em outro. Dá só aquela falhadinha. Então, fica mais fácil de ver, ok? Então, vamos lá de novo, ó. Desliguei o primeiro cilindro. Primeiro cilindro, ó. Apareceu ali a falha do primeiro. Lembra lá, ó? Soltei essa e tá aqui, ó. Tá aqui de novo. 1, 2, 3, 1 de novo. 1, 2, 3, 1 de novo. Vamos ligar novamente. Vou desligar o 3 aqui. E olha lá, ó. Cilindro 3 falhando, ok? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Então, é isso aí, tá? Para mim utilizar ali o TVE, né? É importante, extremamente importante, o quê? O trigger, tá bom? Se não tiver um trigger bem posicionado e parando de fato a imagem, não tem nenhuma funcionalidade, né, o trigger. O trigger, não, desculpa, o TVE. Eu vou ver falhando, mas vou continuar sem saber qual cilindro que é. Então, extremamente importante o quê? Ter o trigger posicionado de forma correta e saber utilizar, né, de forma também que possa me trazer ali um resultado eficiente na hora do diagnóstico, beleza? Então é isso aí. Se gostou aí, deixa o seu joinha, beleza? Abraço e até a próxima.